Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para realizar esse culto doméstico. E onde vocês estiverem, vamos convidar vocês para estar em oração conosco. A Ana Paula sentiu no coração da gente fazer uma oração, mas de joelho, dessa vez, ao invés de a gente ficar só sentado normalmente, orando, mas de joelho. E que, se vocês puderem, nos acompanhem nessa oração, junto conosco, que nós estaremos fazendo. Faça do jeito que vocês se sentirem melhor. Se vocês quiserem fazer em pé, sentado, mas nós estaremos de joelho fazendo essa oração. Em nome de Jesus estaremos orando. Cada um vai orar um pouco e depois começaremos com as oportunidades. Você vai ajoelhar? Chega um pouquinho para cá. Vai, Ana Paula, começa a orar. Senhor, Deus amado, obrigado por deixar a sua presença, Senhor. Estou aqui orando, Senhor, como sentir o coração orar, Senhor. Orar em joelho, Senhor. Senhor, tenho feito coisas maravilhosas na nossa vida, Jesus. Senhor, eu sei que o que está por vir pode ser muito pior ainda, Senhor. Mas vem nos guardar os seus servos, guardar, Senhor, que estão na presença, Senhor, que estão também não estão na sua presença, Senhor. Vem nos guardar, nos proteger do que está por vir ainda, Senhor. Eu sei que é coisa grande ainda, Senhor Jesus. Mas confiamos no seu amor, confiamos em Ti, Senhor. Que nada nos faltará e mal chegará na nossa tenda, Senhor. Então nos protege de todo mal, nos guarda os familiares, guarda nossas casas, Senhor, guarda meus filhos, Senhor. Vem nos guardar, Senhor, hoje e sempre, Senhor. Nos protege, Senhor. Vai nos guardando, vai nos dando livramento, Senhor. Vai não deixar faltar nossos alimentos, não deixar faltar nossa comida, Senhor, nossa mesa, Senhor. Nem pra gente, nem para nossos filhos, nem para os nossos entes queridos, Senhor. Então vem nos ajudar, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, Pai. Muito obrigado pelas comidas maravilhosas, Pai. Muito obrigado pela tarde abençoada, Pai. Que a gente tenha uma noite abençoada, Pai, debaixo das suas mãos forte e poderosa, Pai. Muito obrigado por esse final de semana abençoado, debaixo das suas mãos forte e poderosa. Que essa semana seja debaixo dessas mãos forte e poderosa. Que aquelas pessoas que estão esperando a bênção, Pai, que elas venham receber, Pai. Toma a vida dos seus servos, Pai. Não deixe que nada de ruim, Pai, aconteça com as nações, Pai, nem com o nosso país, Pai. Por favor, Pai, não deixe que o coronavírus se espalhe mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seu amado Filho, vemos agora aqui, meu Pai, nessa noite, para falar, meu Pai, com o Senhor mais uma vez e pedir essa orientação que o Senhor use cada um de nós da maneira que te agrada, meu Pai. Que não venha ser, meu Pai, as palavras que venham sair do nosso coração, mas que ela venha sair diretamente da sua boca e através das nossas bocas ela venha ser dita aqui nessa noite. Que o Senhor, meu Pai, venha tocar em nossos corações. Pai querido, Pai amado, é como no culto de manhã que eu fiz, Senhor, eu falei. Quantas são as brigas para escolher um lado? Estão escolhendo o lado A ou o lado B, mas essa hora é a hora de nos unirmos. Chega, meu Pai, dessas pessoas estarem postando e falando: não conheço ninguém que tem coronavírus, que more perto de mim. Essas pessoas deveriam levantar as mãos para o céu e agradecer a Ti, meu Pai, porque até mesmo na hora da dor, elas não se preocupam com a dor dos outros, mas elas só querem saber, meu Pai, de Ibope. Olha quantas pessoas têm postado isso no Facebook, falando que não conhece ninguém e perguntando se tem alguém que conhece alguém. Oh, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer nessa noite por realmente eu não conhecer ninguém pessoalmente, alguém que seja meu amigo, alguém que seja um familiar, alguém que seja próximo de mim,
meu Pai, com essa doença, porque assim eu vejo, meu Pai, que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Continua, meu Pai, protegendo meus amigos, continua, meu Pai, protegendo minha família, a minha parentela. Toma em tuas mãos, meu Pai, a todos os médicos, aos enfermeiros. Toma, meu Pai, aqueles que estão trabalhando nos mercados, nos açougues, Senhor. Toma, meu Pai, a cada faxineiro do hospital, porque eles são, meu Pai, aqueles que estão de frente. Toma, meu Pai, a cada frentista, a cada um que está no serviço, que é essencial ao ser humano. Pai querido, Pai amado, toma aqueles que mesmo fechado estão vendendo a sua comida, que mesmo fechado eles estão entregando, Senhor. Toma os entregadores em tuas mãos, toma cada um, meu Pai. Continua guiando e protegendo a cada um deles. Pai querido, Pai amado, proteja os moradores de ruas. Toma, meu Pai, a cada um em tuas mãos, que eles possam alcançar, meu Pai, abrigos, Senhor, que o Senhor possa colocá-los em algum lugar, que eles possam estar, Pai querido, protegido, mas que eles venham perceber que a proteção maior vem das tuas mãos, ela vem dos céus. A proteção maior que nós temos, meu Pai, ela vem do Senhor. É como eu falei nessa manhã, que o Senhor permitiu que essa doença entrasse nas nações, para que as pessoas viessem mudar o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Quantos são aqueles que mesmo ao meio da doença ainda estão, meu Pai, vulgarmente falando, com o nariz em pé, se achando que é uma pessoa que não desce do pedestal, mas faça, meu Pai, com que elas venham descer. Toma, meu Pai, em nossos corações, coloca, meu Pai, a humildade para cada um de nós. Não permita que a gente venha se soberbecer, mas toma cada um de nós em tuas mãos. Toma o morador de rua, toma os presidiários, toma os enfermos nos hospitais, toma aquelas crianças que estão jogadas pela rua, as crianças que estão nos orfanatos. Toma, meu Pai, as crianças que estão presas por algum delito que elas cometeram. Toma, Senhor, toma cada uma delas, muda o seu coração. Toma, meu Pai, os hospícios. Chega, meu Pai, até os hospícios. Toma cada uma daquelas pessoas que lá estão fazendo o tratamento. Traga, meu Pai, elas curadas. Tira elas de lá curada, meu Pai. Mas a todos esses que eu tenho colocado em tuas mãos, meu Pai, não venha ser curado somente, Senhor, o físico, mas também a alma, para que eles venham ser curados do seu espírito, para que eles venham abrir os seus olhos e voltar para ti adorar e te engrandecer e espalhar o seu santo nome, o seu evangelho, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Tiramos esse tempo de oração. Espero que Deus tenha falado com vocês. Continue falando, como tem falado conosco. Algumas coisas que acontecem em nossa vida porque Deus permitiu. Mas não se entristeça não, porque Ele vai nos proteger. Ele está com as suas mãos fortes e poderosas sobre todas as nações. Mas o que está acontecendo é para que Ele venha ensinar muita gente. Mas sabemos que muita gente, às vezes, não vai aprender. Porque é como a gente brinca lá no curso teológico. Se você passou pela prova, você passou na prova e não conseguiu, está na prova, aliás, e não passou, pode crer que ela vai voltar. E aí você vai ter que repetir essa prova. Então que vocês continuem com seus ouvidos aí espirituais, seus olhos espirituais abertos, para que vocês verem a glória de Deus e verem também a unção do Senhor descendo nesse lugar,
não somente aqui em casa, mas nos lares de vocês. E que o Senhor Jesus fale com vocês cada vez mais. Eu vou trazer a oportunidade agora aqui para a Ana Paula. A paz, Senhor, para os irmãos. Vai ler alguma coisa? Eu vou ler em Salmo 120, que diz o seguinte: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com todos que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles temem pela guerra. Então, quer dizer aqui, para essa angústia, a gente clama ao Senhor e Ele nos ouve. Então, tenho certeza que nós estamos em casa, orando, estamos clamando a Deus, Ele está nos ouvindo. Então, uma coisa Ele vai fazer ainda. Não está na hora dele fazer ainda, ver a nossa angústia ainda, curar a nossa angústia. Então, Ele também diz também que há muitos entre nós, no mundo aí, com lábios mentirosos, falando de língua enganadora, enganando o povo. Como fala a Bíblia, tem o falso profeta. Então tem muitos por aí ainda. Então vamos observar bem isso, que a gente fala as coisas, com quem a gente comenta a nossa vida. Porque há muitas pessoas, o inimigo vai usar para dizer, ah não, mas Deus mandou dizer isso, Deus falou aquilo. Vamos ver nosso coração, ver com Deus se isso é verdade mesmo ou não. Tá? Pessoal, em nome de Jesus, amém. Vou trazer a oportunidade para o Pedro. E que ele esteja falando aqui, e o que ele falar também vem entrar no coração de cada um de vocês. Eu estarei lendo em Salmos de número 24. Do Senhor e a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro, de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam e daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus já tem falado aqui. Aqui a gente não combinou nada com ninguém, o que cada um vai ler. A gente faz os estudos. E o que a Ana Paula tem lido e o Pedro também tem batido até com que eu vou passar para vocês. E quero deixar assim, antes de falar a mensagem, eu vou já falar o livro, que vai ser em Jeremias 27, a partir do verso 6. Aproveite essa pandemia, essa quarentena que você está em casa, para buscar mais o Senhor, para ler mais a Bíblia. Quando a pandemia acabar, essa quarentena acabar, principalmente nós que estamos fazendo esse culto doméstico, vamos permanecer a fazer. Porque veja como é. Esses dias eu no curso, fazendo, e falei assim para mim mesmo. Eu tenho que arrumar um jeito de fazer um culto dentro do meu lar, com a minha família. Mas como que a gente vai fazer isso? Como nós vamos iniciar? E Deus, através dessa quarentena, Ele abriu essa porta para que a gente possa estar sempre em comunhão e dias sim, outros não, a gente fazendo esse culto aqui, esse culto doméstico. Porque nós sabemos que Deus, Ele arruma um jeito para tudo. Então aproveita essa situação, porque muitas das vezes nós queremos jeitos, queremos oportunidade. Então temos que aproveitar todas elas que aparecem em nossas vidas. Aquela velha história que aí fora dizem que quando te derem limões, não fica chorando porque ele é azedo. Vai lá e faça uma limonada. É isso que nós devemos fazer. Eu espero que tudo que nós temos falado aqui venha estar tocando no coração de cada um de vocês e que a mensagem que agora eu traga
ela venha continuar tocando. Como eu já tinha dito, para aqueles que entraram agora de repente, é Jeremias, capítulo 27, o verso 6, que eu vou ler, ele diz o seguinte: E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. Eu vou ler também os versos 9 até o 11. E não deis ouvido aos vossos profetas e os vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoeiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lancei dela e vos perecerás. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. Irmãos, o que eu entendo aqui, que os profetas existem de montão. Existem os verdadeiros profetas, como aqui era Jeremias, um profeta escolhido por Deus. Deus olha para esse menino e fala: tu vais ser profeta. Esse menino, Jeremias estava sendo preparado para ser um sacerdote, pois ele vinha de uma família sacerdotal, e naquela época todos eram preparados dessa forma. Quando o pai era marceneiro, o filho aprendia a profissão do pai, e quando o pai era pescador, o filho também. Dificilmente o filho fazia algo diferente que seu pai fazia. Bom, Deus escolhe Jeremias e ele começa a profetizar. Então, quando ele profetizava, mas se nós olharmos com os nossos olhos carnais, a gente vai ver que ele profetiza a queda de Jerusalém, a queda do reino. E aquele povo começa a olhar e começa a achar o quê? Como que uma pessoa não profetiza a nossa vitória, e sim a nossa derrota? Só que é como aqui na palavra diz, que Deus já tinha escolhido Nabucodonosor. Nabucodonosor não foi um rei qualquer que Deus escolhe. Tanto é que Deus chama aqui de Nabucodonosor de meu servo. Só que na verdade, Deus não queria Nabucodonosor somente como servo. Queria como um amigo. Porque o servo, muitas das vezes, a maioria das vezes, ele vai fazer o que o seu senhor manda. Só que chega uma certa hora, ele começa a ficar meio arredio com o que ele está fazendo. Se nós percebemos a história de Nabucodonosor, quando ele começa a se desviar da vontade do Senhor. Não, Nabucodonosor, ele não servia a Deus. Mas ele era servo porque Deus colocou ele para servi-lo. Só que Deus tinha algo mais para fazer na vida do Nabucodonosor. Como tem para fazer na minha e na vida de muitos. O que eu quero dizer, irmãos, com essa palavra?
que muitas das vezes as pessoas falam assim: eu também sou filho de Deus. Mas existe uma grande diferença, porque não é todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Ele. Filho de Deus, está chovendo, é aquele que, quando deixa Deus ser seu pai. Então, quando você se aproxima de Deus e se transforma num filho obediente, ele começa a agir na sua vida. Mas primeiro ele vai tirar tudo aquilo que não agrada. Foi isso que ele começou a fazer com Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele tinha grandes poderes e ele sabia disso. Ele tinha conquistado vários reinos e sabia que a fama dele percorria por muitos lugares. E Deus colocou ele sobre rei, sobre muitas nações, que até mesmo os animais tinham que o servir. Só que nós sabemos que muitas das vezes nós somos desobedientes. Porque às vezes você hoje está desempregado, mas a culpa às vezes é sua. Porque às vezes você pede um emprego, Deus lhe dá, só que em vez de você todos os dias, quando vai para o seu trabalho, ou chega no seu trabalho, você abençoar o lugar que você trabalha, você amaldiçoa o seu patrão, você amaldiçoa o seu encarregado. E na verdade, não devemos fazer isso. Na verdade, devemos abençoar o nosso patrão, a empresa onde nós trabalhamos. Até você, autônomo, você tem que abençoar a cada um que compra algo que venha de você. Se você vende picolé na rua, você tem que abençoar a cada um daqueles que compra o picolé contigo. Se você é camelô, vendendo qualquer outra coisa, toda vez que chegar alguém para comprar algo com você, abençoa. Porque quanto mais Deus abençoá-lo, mais Ele vai te abençoar. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Porque quando Nabucodonosor começou a se desviar daquilo, do propósito que realmente Deus queria, Nabucodonosor, ele começou a ficar muito soberbo. E nós sabemos que Nabucodonosor, ele vai fazer uma grande estátua de ouro, querendo que todos os povos e nações, quando se tocasse a música, viesse adorar aquela estátua. Aquela estátua nada mais era que ele fez, era para engrandecer o seu nome. Porque ele queria ser adorado pelas nações. E com isso nós sabemos que ele manda 3 jovens para a fornalha. Mas ali ele vê o agir de Deus. E não é a primeira vez que ele vê o agir de Deus. Porque nós sabemos que a primeira vez que ele viu o agir de Deus na vida dele foi quando Daniel revelou e interpretou o seu sonho. Veja que quando ele joga o jovem dentro da fornalha, os soldados que jogam morrem na hora, somente com o calor. Mas ele fica impressionado quando ele vê que além daqueles 3 jovens, ainda tem outro lá dentro, e que eles caminham dentro da fornalha sem sofrer nada. Então, irmão, se você hoje está passando por algum aperto, alguma necessidade,
Porque você está achando, hoje em dia, esse Nabucodonosor, que está agindo em nossas nações, ele tem o nome dessa coronavírus. Mas lá na frente, Deus vai te trazer a cura. Põe a sua confiança no Senhor. Porque no meio da fornalha, você vai ser salvo. Nada vai te acontecer. A única coisa que vai queimar são as ataduras que ataram suas mãos e seus pés. Olhe, esses jovens nada sofreram. E o rei chamou eles de volta. Olha só, quando nós confiamos no Senhor, Nabucodonosor fez um decreto falando que ninguém poderia falar mal do nosso Deus, do Deus que nós servimos. E isso ainda continua até hoje. Porque não foi só Nabucodonosor que fez esse decreto. Isso já vem da lei do Senhor. Porque de Deus ninguém brinca. De Deus ninguém zomba. Muitas das vezes, quando nós estamos no tempo da ignorância, que nós não conhecemos a palavra do Senhor, Deus nos perdoa. Deus esquece. Mas muitos daqueles que hoje zombam do Senhor, eles já fizeram parte do corpo de Cristo. E estão afastados do corpo de Cristo, conhecem a palavra, mas mesmo assim, eles zombam do Senhor. Ai daquele que zomba do Senhor. Ai daquele que conhece a palavra e faz zombaria. Melhor seria que ele nunca tivesse conhecido a palavra do Senhor. Voltando a Nabucodonosor, nós vemos que Deus pega Nabucodonosor, tem uma conversa com ele e o transforma em animal. Nabucodonosor, ele passa 7 anos como animal, comendo da raiz das plantas, porque ele não obedeceu, ele se achou que já era mais do que Deus. Ele esqueceu das palavras que Jeremias disse para ele, dizendo que ele foi o escolhido do Senhor. Então não se esqueça que quando Deus te escolhe, onde Ele te coloca, faça a diferença. Não importe o cargo que você tenha. Se você tem um cargo menor ou maior, mas faça a diferença onde você trabalha. Fale do amor de Deus para os seus amigos, para os companheiros de trabalho. Eu não estou falando para você chegar no meio da empresa onde você trabalha e saia pregando para todo mundo ouvir. Não! Tenha sabedoria. Porque onde nós trabalhamos, sempre tem alguém que está necessitado da palavra do Senhor. Sempre tem alguém que está precisando ouvir que Deus é bom, Deus cura, Deus salva e Deus ressuscita. Irmãos, às vezes, até a gente passar, muda o seu jeito de agir. Porque muitas das vezes, você não vai precisar nem abrir a boca. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou falar, eu não sou a melhor pessoa, porque não quero me engrandecer, mas é um exemplo que eu quero dar aqui. Uma vez, uma amiga minha de trabalho, ela me perguntou por que eu estava sempre sorridente. E quando ela fez a pergunta, e ela mesma respondeu, ela falou assim: Roberto, por que você está sempre sorrindo? O seu bom dia que você nos dá é um bom dia ótimo,
Outro dia eu cheguei aqui, eu estava triste, só o seu bom dia me alegrou. Quando eu ia dar resposta a ela falou, não precisa nem me responder. É porque aquele que segue a Cristo, aquele que tem Deus no coração, até mesmo quando ele passa, muda a vida de alguém. Então seja assim, irmãos. Peça a Deus para que te faça um adorador, um instrumento da sua obra. Não deixe também que isso suba a sua cabeça. Não permita que o ego venha a ser maior do que você. Elogios, todos nós queremos ter? Queremos. Necessitamos até de elogios. Mas nunca se esqueça que quando você for elogiado, a honra e a glória é do Senhor. Porque nada disso que nós fazemos ou conseguimos é nosso. A gente não faz nada disso sozinho. O meu bom dia, sem a unção do Espírito Santo, é um bom dia vazio. Quantas vezes você dá um bom dia para uma pessoa, você fala assim, tão animado para uma pessoa, e você fala assim, bom dia, e a pessoa vira para você e fala, bom dia. Aquele bom dia desanimado. Irmãos, vamos estar fazendo a obra do Senhor. Ah, eu não gosto do meu chefe, eu não gosto do meu patrão. Você não está ali para gostar deles. Você está ali para servi-lo, para trabalhar. Ora para Deus mudar o jeito dessas pessoas com quem você trabalha. É essa forma que nós temos que fazer. É desse jeito que nós vamos povoar o céu. Porque nós temos que povoar o céu com as almas aqui. Porque o inimigo, ele tem mandado os seus servos para buscar essas almas, para povoar o inferno. Mas o inferno não foi feito para o povo de Deus. Não foi feito para o ser humano, e sim para o diabo e seus anjos caídos. Lembre-se disso. Após 7 anos, Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus é o único Deus que existe na face da terra. Não existe nenhum outro que não seja Deus. Deus foi o único que criou os céus, a terra e tudo isso que nós vemos. Todos nós temos que ter essa ciência. E vimos que verdadeiramente ali ele aceitou a Deus de todo o coração. Então, irmãos, mude sua visão. Aproveite o que está acontecendo para mudar a sua vida, para mudar o seu jeito. Deixa de ser aquela pessoa ranzinza. Larga a fofoca de lado. Larga a avareza, as murmurações. Aproveita esse tempo, aqueles que estão ficando em casa, com a sua família. Eu sei que às vezes vai surgir uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha ali, porque é todo mundo dentro de casa, sem poder ir para algum lugar. Mas ame esse momento que Deus separou para nós, para estar com a sua esposa, com o seu esposo, aqueles que estão com os pais, os filhos. Agradeça. Agradeça por Deus estar livrando a sua casa, os seus parentes, a sua parentela, os seus amigos. Ore todos os dias e fala, Senhor, eu lhe peço, não quero ter nenhum conhecido com essa doença. E aqueles que estão no hospital já com essa doença, Pai,
que o Senhor os livre, traga a cura para cada um deles. É assim que devemos agir. Aqui, quando Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus, ele é tudo na vida dele, a partir daquele momento, de servo, ele passou a ser filho e amigo de Deus. É dessa forma que nós temos que ser. Nós temos que agir do jeito que Deus quer que nós agimos. A nossa fé, ela tem que ser verdadeira, mas consciente. Não tente o Senhor teu Deus, porque quem tenta você fazer as coisas erradas, não é Deus, é o inimigo. Porque quem falou para Jesus pular do alto, lá embaixo, não foi Deus, e sim o inimigo, sim o diabo. E ele fala para Jesus, e Jesus deu uma resposta para ele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós não devemos tentar a Deus. O que nós devemos fazer é estar sempre debaixo das mãos fortes e poderosas. No meio dessa pandemia, nós não devemos nos desesperar. Mas temos que obedecer às nossas leis. As leis que não foi dada. Cada estado, cada cidade está dando uma prevenção. Então siga. Siga. Previna-se. Se você pode ficar em casa, fica. Se não, vai trabalhar. E que Deus esteja não só com você que está indo trabalhar para ganhar o pão de cada dia, mas com todos aqueles que também estão ficando em casa e saindo somente quando se é necessário. Que essa palavra toque no coração de cada um de vocês e que Deus continue protegendo a cada um, que suas mãos fortes e poderosas estejam sobre a casa de cada um de nós. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Vou pedir que o Pedro faça a oração final. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas vidas que aceitaram a Ti, Pai, através do celular dela, ou do computador, ou do tablet, Pai. Pai, eu venho te pedir, Pai, para abençoar na minha família, Pai. Toma aqueles da minha família que não te conhecem, Pai. Toma aqueles também, Pai, que se afastaram da Tua presença, Pai. Toma aqueles, Pai, que estão doentes nos hospitais, Pai, mas que eu não tenha, Pai, familiares, amigos, nenhuma pessoa próxima de mim, Pai, com essa doença, Pai. Toma as nações em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Bota a mão de vocês em forma de concha, onde vocês estiverem, que a gente vai fazer, estarei dando a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima e que o Espírito Santo continue falando com todos vocês. Amém e graças a Deus. Tem que tirar o cachorro da chuva. Eu sei que os pais vão falar